Olá pessoal, dando continuidade aqui na nosso curso de Física Geral, nós hoje vamos falar um pouquinho de alguns conceitos aí importantes de cinemática, na introdução de cinemática, né? Falar de referencial, de posição, deslocamento, velocidade, velocidade instantânea, aceleração, aceleração instantânea, conceitos aí que são importantes, né? A ideia de movimento, né, trajetória, que estão intimamente ligados aí com essa questão do referencial. Então vamos aqui dar uma olhada numa apresentação, onde nós temos aparecendo aí já para gente, né? Então olha só, eu tenho uma situação aqui o seguinte: nós temos um ônibus que tem alguns passageiros, dá para ver o motorista aqui também, nessa tirinha aí, e uma pessoa sentada aqui olhando, né, de fora, né? E aí a gente já pode aproveitar essa situação para determinar essa questão do referencial, né? Você poderia se perguntar, o ônibus está em movimento, né? Aí você poderia ainda mais, né? Esse parece ser uma mulher aqui e tem um homem na frente, né? Esse homem em relação à mulher, ele está em movimento? Ou ele está parado? E em relação ao observador aqui do lado de fora? Então, são questões que estão relacionadas com o referencial. Então, se alguém falar está em movimento, a primeira coisa que a gente pode pensar é depende. Movimento em relação a quê? De qual referencial que você está falando, né? Então, se eu olho aqui, esse cara em relação a essa, supondo que é uma mulher aqui, né? Está no banco aqui atrás dele, este cara em relação a ela, ele está parado, né? Não há mudança de posição do homem em relação a ela que está ali atrás. Então, em relação a ela, para o referencial, né, dela ali, esse cara está parado, né? Em relação a ela, ele está parado. Em relação a quem está olhando de fora, ou em relação a um referencial externo, ambos estão em movimento. Então, se eu coloco um referencial aqui, coincidindo com esse observador, né, a posição inicial, vamos dizer assim, ele pode avaliar o movimento desse ônibus e dizer que o motorista, o cara aqui e a mulher, eles estão em movimento juntamente com o ônibus, né? Então a ideia de movimento, né, que significa para a gente a mudança da posição, ela está relacionada a qual referencial que eu estou me referindo, né? Da mesma maneira a gente pode pensar agora, eu estou aqui sentado gravando essa aula para vocês, vocês estão aí sentados assistindo a aula, né? Ou talvez estão até movimentando ao longo da casa, vamos supor que você está parado aí nesse instante, você em relação aos demais objetos, né? Você fala, não, eu estou em repouso. Mas tanto você quanto os outros objetos estão em movimento junto com a Terra. Um observador externo olhando para cá, ele veria, né, você em movimento junto com o planeta. Então, a Terra descrevendo seus movimentos aí de rotação, translação, precessão, né? Então, também depende do referencial ao qual nós estamos nos referindo, né, adotando ali para descrever uma situação, né, um estado de movimento ou de repouso. Então, o movimento depende do referencial, né? Dizer que um corpo está não em movimento está relacionado a qual referencial eu estou falando, né? Uma outra tirinha aqui também legal do Garfield, né? Onde o John fala para ele, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Ele, do jeito que estava, ele continua, né? Aí ele pensando ali, obviamente o John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, veja, né? Essa questão, ele malandramente, utilizando esse movimento do planeta para dizer que ele já está em movimento, mas ele não está em movimento em relação à Terra, né? Que aí é o que o John estava se referindo, ok? Outra questão que depende do referencial é a trajetória. Nós vemos aqui, por exemplo, um avião aqui nessa ilustração abandonou um pacote, né? E quem está observando de fora, como esse cara está observando aqui, vê o pacote escrevendo uma trajetória parabólica, né? Um arco de parábola, como nós vemos aqui, né? Inclusive, o conjunto de posições ocupadas pelo objeto aqui é que vai desenhar, né? Vai representar o que a gente chama de trajetória. Agora, se um observador, vamos supor que abriu aqui uma escotilha por onde jogou, deixou cair, não jogou nesse caso, deixou cair esse pacote, esse observador, desprezando obviamente aqui as resistências do ar e etc, né? Ele veria aqui um movimento de queda livre, né?
o pacote caindo, né, verticalmente em relação, a trajetória seria vertical em relação a esse observador aqui dentro do avião, né? Então, até essa questão do movimento, como é o movimento, como é a trajetória, ela está também relacionada com o referencial em questão, ok? E aí nós podemos já definir de uma forma aqui um pouquinho mais cuidadosa, né, o que é posição, o que é deslocamento, que são grandezas vetoriais. Lá no ensino médio, muitas vezes a gente vê isso aqui, mas vê também antes, né? O que chama de deslocamento escalar, que é uma maneira diferente ali para introduzir os conceitos para a gente, né? Mas aqui a gente já está pensando um pouquinho mais de forma mais cuidadosa, né? Para avaliar a posição. E posição aqui é um vetor, é uma grandeza vetorial, e o deslocamento também é uma grandeza vetorial. E aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um sistema de coordenadas, né? X, Y, Z, onde esse vetor R, ele caracteriza, ele indica aqui a posição dessa partícula, essa bolinha, essa esferinha, representando aqui uma partícula, e ela está nessa posição determinada aqui por esse vetor R, né? Esse vetor, ele tem componentes, né, nos três eixos, né? Ele aqui estou falando tridimensional, então eu tenho componente, né, desse vetor R no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? Nesse caso aqui, ó, tá indicado para gente o módulo, né? E também a orientação, que esse IJK representa as três direções aí, X, Y, Z, e o menos aqui quer dizer que está no sentido oposto ao de crescimento de X. Então, a componente X é menos 3mI, a componente Y 2mJ e a componente Z 5mK, onde esse IJK são os vetores unitários, né? Ou versores que indicam essas três direções. Provavelmente vocês viram isso aí em geometria analítica ou no cálculo, né? Falar desses vetores unitários aí. Nós temos também aqui uma outra representação, ó. Eu tenho em vermelho a trajetória descrita por essa partícula, né? E aí a posição inicial e final que eu estou avaliando, né? Ela começou antes, terminou depois, mas o movimento não parou ali pela trajetória que nós temos, né? Mas o que eu estou adotando como inicial e final para minha análise é esse ponto e final esse ponto. E aqui o vetor R1 caracterizando a posição inicial e o vetor R2 caracterizando o que eu estou chamando de posição final. Esse ΔR é justamente o deslocamento, o vetor deslocamento, né? E a gente vai entender como se relacionam esses três vetores no próximo slide. Mas já adianto para vocês que o deslocamento aqui, ó, dessa partícula é dado por esse vetor ΔR, né? Veja bem que já fica claro aqui para a gente que se eu pegar a distância percorrida, né, coincidindo, o quanto eu andei aqui nessa trajetória, não vai coincidir com o tamanho do vetor de deslocamento. E isso é verdade, nem sempre, ou em grande parte, na grande maioria das vezes, o vetor de deslocamento ele não é igual à distância percorrida, são coisas diferentes, né? O vetor de deslocamento ele está relacionado com a posição inicial que eu estou começando a analisar o movimento e a posição final. É isso que interessa. E sendo vetor, tanto posição quanto vetor deslocamento, né, nós temos que pensar que eles possuem módulo, direção e sentido, assim como as demais grandezas que nós vamos definir aqui nos próximos slides. Aqui também, mais uma vez, ó, eu chamei aqui de R de T0, né, para indicar esse instante inicial, e R de T um instante posterior, e aqui o ΔR seria o deslocamento. Se eu somar esse vetor R de T0 com o ΔR, ele me dá o R de T. Então eu posso escrever assim, ó, R de T0 mais ΔR igual a R de T. E o ΔR, eu poderia então subtrair R de T0 dos dois lados, ficaria aqui ΔR, R de T menos R de T0. O que é equivalente a eu pensar que se eu multiplicar esse vetor aqui por menos 1, ele muda de sentido. Se eu somar o menos R de T0 com o RT, me dá o ΔR. Então, é só você lembrar dos métodos de soma lá do polígono, né? Quem não viu isso, eu deixei um vídeo aí para vocês. Que vocês podem também revisar, quem já viu ou quem não viu, aprender esse método de soma, né? Do polígono, paralelogramo, para entender bem como funciona esse mecanismo aqui. E o ΔR, então, seria o vetor deslocamento. A velocidade média ela é definida como sendo a razão entre o deslocamento e o respectivo intervalo de tempo em que esse deslocamento ele foi
executado, vamos dizer assim. Então, a velocidade média, que é também uma grandeza vetorial, é o vetor de deslocamento pelo respectivo intervalo de tempo, né? Então, isso define a velocidade média. É claro que quando eu falo em velocidade média, não estou preocupado, não estou interessado no que acontece em cada instante do movimento, né? Em cada ponto ocupado aqui pela partícula ao longo da trajetória. O que interessa, né, o que a gente está avaliando aqui, é apenas a posição inicial e a posição final, e o quanto, né, qual o intervalo gasto para isso. Ele poderia, inclusive, ter ido até um certo ponto e voltado, né? E aí eu ia avaliar só essa posição final e não até onde ele foi ali, né? Não é necessário quando se fala em velocidade média. Não estamos aí interessados nesses detalhes do movimento do corpo. Isso ficará para outros pontos aqui, como velocidade instantânea, aceleração instantânea e a posição do corpo em cada instante, logicamente. Isso aí tem a sua importância e o momento antes de avaliar isso aí. E outro conceito aqui extremamente importante e que muitas vezes acontece confusão é a velocidade escalar média, né? A velocidade média, que eu estou chamando, pode aparecer em alguns livros aí como velocidade vetorial média também. Ela é uma grandeza, como eu disse, uma grandeza vetorial, né? Enquanto a velocidade escalar média, como o próprio nome já diz, uma grandeza escalar, né? Enquanto a velocidade média é definida pelo vetor de deslocamento, né, em um determinado intervalo de tempo, a velocidade escalar média é a distância pelo intervalo de tempo. Eu posso estar falando do movimento de um mesmo corpo, então eu teria o mesmo intervalo de tempo, mas são informações aqui diferentes. Como eu disse já anteriormente, o modo do vetor de deslocamento nem sempre é igual à distância. Então eu posso ter módulos, o módulo da velocidade média muito diferente da velocidade escalar média, como nós vamos ver num exemplo aí simples que eu vou fazer. Tá? A velocidade média é uma grandeza vetorial, então módulo, direção e sentido. A velocidade escalar média é uma grandeza escalar. A velocidade média, né, ela está relacionada com o vetor de deslocamento, enquanto a escalar média com a distância total percorrida. E como eu já disse, nem sempre vão coincidir. Esse exemplo aqui é simples, né, de uma piscina, onde o nadador ali ele vai nadar uma piscina completa, né, que seria ele ir até a outra borda e voltar, pensando aqui numa piscina de 50 metros, né, uma piscina olímpica aí, de 50 metros. E eu vou considerar aqui, olha, se ele vai e volta, quer dizer que ele vai nadar 100 metros, né? Ele vai até a outra borda e volta, então ele vai nadar um que é chamado de uma piscina, que são 100 metros. A velocidade média, vamos primeiro aqui a velocidade escalar média, né? Vamos supor que ele descreve isso aí um tempo, né, um intervalo de tempo de 50 segundos, que é aqui próximo do recorde do César Cielo. Eu peguei esse valor, é um nadador aqui muito bom, então, né? E aí a gente teria 100 dividido por 50, né? Que eu estou considerando a distância total, ida e volta. Então, uma velocidade escalar média de 2 metros por segundo. Agora, quando eu vou avaliar a velocidade média é vetor de deslocamento. Se ele sai de um ponto, vai até a outra borda e volta ao mesmo ponto, quanto que é o deslocamento? O deslocamento é o vetor nulo, é zero, né? Então, se ele vai até o outro lado e volta, não existe diferença entre a posição inicial e a posição final. Se não há diferença entre a posição inicial e final, não há deslocamento. O deslocamento é nulo, o vetor de deslocamento é nulo. Se o vetor de deslocamento é nulo, a velocidade média é um vetor nulo, né? Dizer que é um vetor nulo quer dizer já, obviamente, que o módulo dela é zero. Então veja que a velocidade média e a velocidade escalar média são bem diferentes e eu estou falando da mesma situação, né? O nadador indo até a outra borda e voltando. Então, quando a gente ouve lá, por exemplo, na Fórmula 1, o Galvão dizer que a velocidade média foi de tantos quilômetros por hora, não é que a velocidade média foi de tantos quilômetros por hora, é a velocidade escalar média, porque a média seria zero, uma vez que o carro, quando eles falam, ela é uma volta completa. Então, o carro, se deu uma volta completa, a posição inicial coincide com a final, né? Então, é claro que isso continuará sendo usado assim, mas a gente tem que ter em mente o conceito correto, né? E poucos livros chamam a atenção para esse detalhe, né? Eu até hoje acho que vi mais assim chamativo em 2 ou 3 dos que eu já vi dessa parte do curso.
E em relação à velocidade instantânea, que aí sim, agora nós, né, partindo aqui para saber como é a velocidade do corpo em cada ponto, em cada instante ali, como é que a gente pode definir isso? Então, suponha que eu tenha aqui a seguinte situação, né? Eu tenho o corpo numa posição inicial, que eu chamei aqui caracterizando a posição aqui, né, como sendo R de t, e depois, no instante posterior, t mais um pequeno intervalo de tempo, t mais ΔT, né? E eu teria aqui o vetor deslocamento. Se eu diminuo o ΔT, eu estou pegando um ponto mais próximo do inicial. Então, eu poderia pegar esse ponto, onde eu tenho um ΔT' aqui, menor do que o ΔT. Então, esse seria agora o meu deslocamento. Se eu diminuir mais ainda, né, bastante aqui, eu ficaria com essa situação. Aí eu teria um ΔT duas linhas aqui, menor do que os outros. E aqui eu estou quase, né, com uma reta aqui tangente à curva nesse ponto, né? Então, no limite, né, que é o que a gente faz aqui, ó, quando eu pego essa velocidade média, porque o que está aqui é justamente a velocidade média, ó, deslocamento por intervalo de tempo. Fazendo no limite, quando o ΔT tende para zero, eu obtenho a velocidade instantânea. E se vocês se recordarem aí lá do que viram no cálculo, isso aqui é justamente a definição de derivada. Então, se eu conheço a posição do corpo, a taxa de variação da posição com o tempo aqui me dá a velocidade. Então, a velocidade instantânea, a velocidade em cada instante, a gente depois omite esse t aqui, né? Óbvio, é só para a gente entender. Ela é obtida a partir da taxa de variação do vetor posição. A derivada, né, da posição aqui em relação ao tempo me dá a velocidade, ok? É claro que eu posso ter, como a gente viu no primeiro slide, né, tridimensional, pode ser bidimensional, como sugere a nossa figura. Então eu posso escrever isso aqui, dx dt, dy dt, dz dt, onde x, y e z são as componentes de R, né? Que ainda pode ser escrito em termos dos vetores unitários, né? Dx dt. Aí veja que não tem anotação vetorial, mas eu tenho o i aqui, ó, e jk, né, representando o que eu estou falando, das direções x, y, z, obviamente então são grandezas vetoriais também, né? São as componentes do vetor posição. E ainda eu posso escrever vxi, vyj, vzk, onde vx, vy, vz são justamente essas componentes, os módulos delas, né? Dx dt, dy dt, dz dt. Ok? É claro que eu posso, inclusive, calcular isso de forma separada e depois escrever no final. Então, depende muito de cada situação, de cada problema que a gente vai resolver utilizando isso aí. Ok? A velocidade, já induzi aqui esse pensamento, mas para ficar mais claro, né? A velocidade é um vetor que é sempre tangente à curva naquela posição onde a partícula está. Então, se eu for desenhar o vetor velocidade, esse vetor velocidade é tangente. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho x e y, né, um movimento bidimensional, eu teria então as componentes vx e vy, que é justamente o que nós vimos aqui em cima, né? Essas componentes a partir da definição do vetor velocidade instantânea. Ok? Outro conceito aqui importante para a gente é o conceito de aceleração, né? Tanto a aceleração do ponto de vista mais geral, como a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração do ponto de vista mais geral, a gente pode pensar o seguinte, que eu tenho aceleração quando existe variação do vetor velocidade. Não é apenas quando eu tenho variação no valor da velocidade, é variação no vetor velocidade. Então, se a velocidade for constante em módulo, né? Mas a direção do vetor velocidade está mudando, eu tenho aceleração. E o que induz, o que parece ser esse caso aqui, seria o movimento circular uniforme, né? Aqui parando para a gente avaliar, ele dá uma travadinha no GIF, mas o movimento circular uniforme, onde o valor da velocidade, né? O tamanho aqui do vetor, né? O módulo do vetor, ele é o mesmo sempre, mas a direção está mudando. Né? Então, neste caso eu tenho aceleração? Tenho. Para quem já estudou isso aqui alguma vez lá no ensino médio, se recordar aí, sabe que a aceleração centrípeta, ela que garante a variação, ou ela que está relacionada com a variação na direção do vetor velocidade. Né? Então, eu não tenho aceleração apenas quando tem mudança no valor da velocidade, né? Mas é quando o vetor velocidade varia. E eu posso pensar nas característica de um vetor, módulo, direção e sentido. Se eu for desenhar aqui também, vamos supor uma outra trajetória aqui
curvilínea também, não circular, mas curvilínea, né? Não é retilínea, então curvilínea, onde eu desenhei aqui o vetor velocidade em dois pontos diferentes, né? No instante t e t mais delta t. Fiz aqui questão de que tivessem tamanhos diferentes para indicar que está aumentando o módulo da velocidade, mas mesmo se não estivesse, a direção aqui é diferente, como a gente pode ver, só trazendo esses vetores e desenhando eles aqui embaixo. E se eu tiver um outro vetor aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de ΔV, né? Se eu somar VT mais o ΔV, me dá o V de T mais ΔT, né? Então, quando eu somo V de T mais ΔV, me dá o outro vetor, né? Método polígono, extremidade com origem. Aí eu pego da origem do primeiro a extremidade do último, recordando aqui para quem já viu isso. E aí nós temos que ΔV é igual a, eu posso, né, fazer a mesma coisa que a gente fez lá com a posição, né, para achar o deslocamento, subtrair V de T dos dois lados, eu teria V de T mais ΔT menos V de T. Então esse é o vetor variação velocidade, né? Ou seja, isso aqui me dá a variação do vetor velocidade. Como essa variação acontece com o tempo, se eu não estiver interessado em ponto a ponto ou instante a instante, eu posso definir a aceleração média. Então, como foi a variação num certo intervalo? Ou seja, nesse intervalo que eu estou considerando, como era o vetor velocidade no início e no fim, e como é essa razão entre o intervalo de tempo? É isso que é a aceleração média. A mesma ideia da velocidade média, né? É claro que quando a aceleração é constante, aí eu vou ter uma convergência aqui entre a média e a instantânea. Mas a gente quer o caso mais geral. Então é interessante também determinar como é a aceleração instantânea, né? No caso da aceleração instantânea, eu preciso... eu sei que se eu pegar esse ΔT cada vez menor, né, esse vetor estará mais próximo aqui, né? E aí eu posso ali, então, no limite, com ΔT tendendo a zero, a mesma ideia que a gente fez antes, né? Da aceleração média, que é justamente a variação da velocidade por intervalo de tempo. Isso no limite com ΔT tendendo a zero. Novamente, a definição de derivada, a gente recorre a ela aqui. E a gente sabe, então, que a aceleração é obtida como sendo a taxa de variação do vetor velocidade. Então, se o vetor velocidade varia, como ele varia com o tempo, eu tenho a aceleração da minha partícula aqui, então. Aqui a gente chama de aceleração instantânea, certo? E aí eu posso descrever em termos das componentes, né? Eu tenho aí, posso escrever assim, posso escrever utilizando os vetores unitários, como a gente fez antes, e cada uma dessas aqui, né, representaria o módulo das componentes AX, AY e AZ, né, dvx, dvy, dvz. Isso aqui para o sistema de coordenadas cartesiano, que a gente está utilizando, poderia ser para outro sistema também, mas utilizando aqui o que a gente mais vai utilizar, principalmente nesse momento, né? E aí, para a gente finalizar aqui, é interessante falar de diferenciar, né, a questão da orientação do vetor aceleração, porque eu posso ter duas componentes também, né? Eu posso ter componente aqui x e y, ou x, y, z, ou ainda descrevendo isso de uma outra forma, né? Falar que eu posso ter componente tangente, ou seja, na mesma direção ali do vetor velocidade instantânea, e componente radial ou centrípeta, que a gente costuma usar, né? E aí a soma dessas duas componentes me dá a aceleração resultante. E aqui a gente pode usar essa ideia. Então, suponha que eu tenho uma trajetória curvilínea, como nós vemos aqui. Eu tenho, né, o vetor velocidade em cada instante, né? Aqui eu fiz questão também que eles tivessem tamanhos diferentes, para indicar que eu tenho um ganho, né, um aumento na velocidade. Então, se eu tenho isso, a gente vai ver que está relacionado com a aceleração tangencial. Então, essa componente da aceleração, que é paralela ao vetor velocidade, né? Ela está relacionada com a variação no módulo da velocidade. Ela pode ser no mesmo sentido, então paralela, ou antiparalela, que é no sentido oposto. Se a velocidade estiver, ao invés de aumentar, ela estiver diminuindo o módulo, né? Estaria freando, é o que a gente utiliza para dizer isso aqui, né? Facilitar o entendimento. E aí, a aceleração radial ou centrípeta, né? Estaria, aqui deu uma bagunçadinha, vamos voltar, porque ele sempre que muda aqui, agora... aparecer. Então aqui a aceleração centrípeta, que seria responsável, né, ou estaria relacionada com essa variação na direção do vetor velocidade. E a soma desses dois vetores, né, aceleração tangencial mais aceleração centrípeta, me dá a aceleração resultante. Deixa eu voltar de novo, porque ele bagunça tudo quando a gente manda assim. E aí, a aceleração resultante, né, a aceleração tangencial mais a aceleração
centrípeta. É claro que eu posso ter um movimento onde eu tenho apenas aceleração centrípeta. Como eu já citei antes, quando eu tenho um movimento circular uniforme, a velocidade não muda de valor, ela só muda de direção. Se ela só muda de direção, não muda de módulo, né? O módulo permanece o mesmo, eu só tenho aceleração centrípeta. E aí a minha aceleração resultante é a própria centrípeta. Né? Eu posso ter um movimento retilíneo, ou seja, se o movimento é retilíneo, linha reta, não é curvilíneo, não tenho aceleração centrípeta. Aí eu só tenho tangencial. E aí a minha aceleração resultante é a própria aceleração tangencial. E o caso mais geral é quando eu tenho as duas, né? Tangencial e centrípeta. Lembrando que a tangencial ela pode também ser a favor, né, da velocidade, vamos dizer assim, contribuindo para aumentar o modo da velocidade, como também ela pode estar contrária, no sentido oposto, e aí reduzindo a velocidade, né? Freando ali o movimento, como a gente costuma dizer. Ok? Então, esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês, né, aqui nessa aula de hoje. Né? Definir esses conceitos importantes para a cinemática que estarão aí ao longo do curso, né, a todo tempo a gente vai estar lançando mão deles, e entender isso aí é primordial, esse conceito de aceleração, o que significa aceleração para a continuidade do curso ao longo de todo o semestre. Ok? Então, até um próximo vídeo.